Exorcismo significa a expulsão ou expulsar o espírito maligno. Então é isso, é que a pessoa fique bem, livre de todo o mal. É um ritual onde um padre, com autorização expressa do bispo, é um padre perito, ou seja, que estudou os casos na igreja de possessão, enfim, que vai realizar esse ato. É um padre prudente, sensato, que não vai fazer espetáculo do exorcismo. Em qualquer lugar, tá? Se a pessoa está dentro da igreja, está ali, a gente faz o processo de libertação ali. Se está em casa, chama para fazer uma visita e acontece lá, a gente faz o processo de libertação. Já teve uma coisa que aconteceu comigo, acho que fazem 10 anos atrás. Nós estávamos em João Pessoa e nós fomos fazer missões lá, abrir a obra, e a gente foi numa feira. E lá é a feira lá do Nordeste é tudo aberto, assim, o pessoal andando, comprando animal vivo, carne pendurada, fruta, tudo assim. E nós estávamos no meio daquela feira entregando os folhetinhos com o endereço da igreja. E quando eu fui entregar esse folhetinho para uma senhora, ela olhou para mim, caiu no chão e já começou a se retorcer. Babar e gritar, e todo mundo olhando, vendo aquilo ali. Daí eu falei assim, eu vou orar por ela, vou expulsar. E ali no meio do povo, coloquei a mão nela, repreendi e ela ficou liberta. Então, aonde acontecer, hospital, no meio da rua, em casa, na igreja, em qualquer lugar, né? Se a pessoa está ali precisando de ajuda, a gente tem que, nós como pastores, líderes, né, a gente vai e ajuda a pessoa a se libertar. O que acontece é que eu vim de uma família espírita. A minha avó, ela era mãe de santo, da linha preta do candomblé, e ela era uma das feiticeiras mais poderosas do estado do Paraná. Quando eu nasci, ela incorporou, e eu tinha lá aproximadamente 3 meses de vida. Lá no centro espírita da minha avó, toda sexta-noite tinha gira, tinha reunião deles. Ela, incorporada por esses demônios, ela mandou me chamar. Quando a minha mãe me buscou, ela, incorporada, fez um círculo no chão, colocou algumas velas, uma estrela de 6 pontas, e quando eu cheguei, ela me levantou e me ergueu. E disse que quando o cavalo dela morresse, ou seja, o espírito falou que quando a minha avó morresse, eu seria o substituto dela ali no centro espírita. Já vi pessoas que vieram uma vez na igreja e foram libertas na hora e nunca mais os demônios voltaram. Agora tem outro processo de pessoas que fizeram pactos, que é um processo mais demorado, tem que ir mais profundo, mais a fundo. Porque muitas vezes nós cremos assim, ó, o demônio, se ele está ali é porque ele teve legalidade. De alguma maneira a porta se abriu para ele estar ali. Ou voluntariamente, quando a pessoa vai atrás dessas coisas, ou involuntário, como um pai levou um bebezinho, o pai levou uma criança, a mãe levou, a avó, a Dinda, alguém, pensando que estava fazendo uma coisa boa, porque ninguém leva para o mal, né? Leva pensando que é uma coisa boa. Aí chega lá tal, involuntariamente, eles tiveram acesso na vida daquela criança, na vida de uma pessoa. E quando ela incorporou e fez essa promessa, ela me baixou e pediu um cigarro, e ela puxou aquele cigarro incorporado e ela soltou no meu rosto. Ela fez, que a gente chama no espiritismo de um passe. E quando ela fez aquele passe em mim, imediatamente, já naquela semana, meus pais perceberam que eu não respirava mais. Eu estava com uma doença crônica, inflamação em todo o meu sistema respiratório, os meus brônquios dilatavam
eu não conseguia puxar e nem soltar o ar. Então, quando eu tinha uma crise, eu nem ia para a escola. Eles me colocavam no carro, viajava em torno de 50 minutos, ia para minha avó, eu passando mal. Minha avó, ela tinha que incorporar. Quando ela incorporava, ela sentava, me colocava no colo, puxava um cigarro e ela soltava aquela fumaça no meu rosto, fazia mais um passe. Naquela exatamente hora, imediatamente, eu voltava a respirar. Porém, aconteceu um caso em 1990, janeiro de 1990. Eu tinha 9 anos de idade. Naquele dia eu estava passando muito mal mesmo. Eu não conseguia respirar. Os meus pais diziam assim que quando olhavam para mim, eu estava roxo, sem ar, suando frio, gelado. E eu pedia para minha mãe, imagina, com 9 anos de idade, eu pedia a morte. E aí minha mãe ficou tão apavorada, que ela queria dar um jeito de me levar na minha avó, para minha avó poder incorporar e poder fazer o sistema do cigarro em mim. Foi que uma vizinha foi até a nossa casa e disse: vamos pegar o Denis e vamos levar ele numa curandeira, mas numa curandeira daqui de Cascavel mesmo, no Paraná. A minha mãe, mas ela vai fazer o negócio do cigarro? Ela falou, eu não sei, mas a gente tem que tentar alguma coisa, porque se for perder o tempo de ir até na casa da avó, ele vai morrer no carro. Era o pior dia, eu já não comia há semanas, magro, com fome. A vizinha veio e disse assim, então vamos colocar ele no carro, vamos levar ele na curandeira que eu conheço aqui em Cascavel mesmo. Eles me colocaram no carro, eu totalmente fraco, e andamos alguns minutos, fomos até o centro da cidade de Cascavel, no Paraná. Entramos na casa, paramos na frente da casa de uma senhora, ela abriu a porta, meu pai me carregando porque eu não conseguia mais ficar em pé. Algumas pessoas são libertas na hora e nunca mais vêm, outras é um processo, fica endemoniada. Hoje a gente ora, liberta no nome de Jesus, aí a próxima vez ela vai começar a falar de novo, o demônio também ainda tem legalidade, às vezes é por um presente, uma roupa, uma comida que ela comeu oferecida, uma roupa que foi levada em determinado lugar e foi oferecida, entendeu? Então é um processo. E aí ela se apresentou, ela não era uma mãe de santo ou uma curandeira, ela era uma pastora da igreja do Evangelho Quadrangular. A vizinha usou o nosso linguajar para nos levar para uma pastora do Evangelho. Então ali na nossa vida tudo mudou. Ela disse para o meu pai, o que o Denis tem não é de Deus. Posso tocar nele? Meu pai disse, pode, nós viemos aqui para isso. Então ela colocou a mão na minha cabeça, imagina uma criança, e só disse a palavra, em nome de Jesus. Eu caí na hora, eu desmaiei, meu pai disse que eu fiquei entre 2 ou 3 minutos desacordado. Ela ajoelhou, começou a falar algumas palavras em oração, mas aquele meu desmaio foi como se eu tivesse tomado uma anestesia geral, Deus aberto o meu peito, tirado os brônquios ruins e colocado brônquios novos. Em 3 minutos, sem mentira, em 3 minutos, depois de um sofrimento de uma vida inteira, ali eu me vi milagrosamente curado. Resumindo, hoje eu sou pastor, hoje eu oro e curo as pessoas, liberto elas dos demônios, dessas prisões. O ritual do exorcismo na Igreja Católica é um ritual que existe desde o início, continua válido, há uma preparação, mas não há espetáculo. Tanto que num ritual de exorcismo, na Igreja Católica, são proibidos os meios de comunicação, etc., justamente para não expor o indivíduo. Whether you believe it or not, demons are real. There is a heaven and there is a hell. Olhando os filmes que retratam o exorcismo, o que mais se assemelha à realidade é o exorcismo de Emily Rose.
Aquele primeiro lá do vômito de abacate, etc., do girar a cabeça, ali é um exagero. Há sim uma força sobrenatural, um falar línguas, outras, ou entender outra língua desconhecida, desvendar coisas que a pessoa não sabia, a aversão às coisas religiosas. Sim, há um fundo de verdade, mas não da forma como normalmente os filmes apresentam. Eu diria, o filme que mais se assemelha à realidade é O Exorcismo de Emily Rose. Esse sim, é bem próximo à realidade. Mas nenhum ritual católico poderia ser filmado, gravado e exposto, porque nós estaríamos expondo não o ritual em si, mas a pessoa. E isso nós não podemos, expor o indivíduo. Olha, eu nunca vi na Igreja Católica. Eu não sei que o que eles fazem no filme, eles fazem na vida real. Eu nunca vi. Eu só vi esse processo de libertação, de exorcismo, como vocês chamam, na igreja evangélica. Mas o que passa no filme, para nós da Quadrangular, não tem nada a ver. Sabe? Eles vão com uma cruz, com uma Bíblia, água benta jogando. Não. A gente não vai com Bíblia, não vai com cruz, não vai com água, com óleo, nada. A gente vai, coloca a mão e repreende o nome de Jesus. A gente fala, eu te expulso, o demônio, sai, você não tem mais poder na vida dessa pessoa, essa pessoa quer libertação. Então a gente começa a falar ali para ele e ir embora. Porque não adianta jogar aguinha, não adianta tacar a Bíblia na cabeça, ler salmo, não. O que vai fazer aquele demônio sair é pelo poder do nome de Jesus. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário que nos dá esse poder e essa autoridade. Tem muita mentira, tá? Tem muita coisa falsa ali, mas também tem muita verdade, tá? Por exemplo, assim, vamos lá. Invocação do mal, né? Que são fatos reais. A freira, ela pega uma menininha de cadeira de roda e sai empurrando durante o dia. Ali é mentira, tá? Os espíritos das trevas, eles não podem ficar no sol. Esse sol aí é uma bênção para nós. Eles não podem. Eles só saem de noite. Depois da meia-noite, tá? Depois da meia-noite, na Umbanda, é chamada hora grande. Depois da meia-noite, pessoas que nem nós não deveríamos caminhar na rua assim, tem muita coisa ruim. Depois da meia-noite, jovens morrendo de carro, batida de carro, estupro, violência, os guris estão brigando. Então, assim, tem muita mentira, tem muita ficção. Uma das coisas que eu vejo que me incomoda é o espírito tomou posse do corpo. Não acontece. Obsessores adoram que a gente assista filme de terror. Eles nos induzem a assistir filme de terror. Vocês sabem por quê? Porque o medo faz com que abra rombos na nossa energia. E eles nos atacam por ali. A pessoa que assiste filme de terror e vai dormir, ela tem vários pesadelos. Ali já entrou assédio, tá? Tu tá com assédio no espírito das trevas, tu assistiu um filme, tu vai dormir. Ah, ficou com medo do filme todo, agora eu vou te pegar. E a pessoa começa a ter pesadelos. Um conselho... Pode assistir um filme de terror, mas depois assiste uma comédia, um romance, e aí vai dormir que a aura, a energia, o campo energético, né, ele volta ao normal. Um ritual do exorcismo, ele é um ritual, sim, de expulsão do diabo ou dos demônios, mas para revelar que o bem é maior que o mal, que Jesus é maior e melhor do que o diabo. Os crucifixos têm este significado tão especial. Mostram o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, até as últimas consequências, até a morte. Então, é do coração de Jesus, ferido pela lança, que brotam, daria para dizer, os sacramentos da igreja, os sinais visíveis da igreja para libertar, inclusive, do mal. Então, a gente percebe que o mal se manifesta porque existe uma raiz do mal, tá? Chamada ignorância. Não existe a batalha entre o bem e o mal, existe a batalha entre a ignorância e a sabedoria.
Aquele símbolo yin yang, que eu acho que vocês devem conhecer, a bola metade branca, metade preta, e na parte preta tem uma bolinha branca, e na parte branca uma bolinha preta, ele é um símbolo que ele é perfeito, que ele tem mais de 500 mil anos, e ele passa o seguinte: aqui no plano físico tudo é dual, próton, elétron, homem e mulher, sol e lua, mentira e verdade. O que isso quer dizer? Que existe o bem, mas também existe o mal. Então, a raiz do mal, para mim, ela está na ignorância, tá? A raiz do mal tem um segmento que é a ausência do bem. Se tu não cultivar o bem, a caridade, a fraternidade, o mal vai tomar conta. A partir de alguns relatos, nós temos algum material impresso sobre isso. É um fato antigo, da década de 40, mais especificamente, segundo os relatos, em 1947. O padre Teodoro Portolan realizou neste santuário antigo, que é um santuário de 1890, realizou neste espaço um exorcismo, sim, de uma mulher. Nós sabemos disso, é uma mulher. O exorcismo durou mais ou menos 8 horas, foi bem sucedido, havia a participação de pessoas piedosas da comunidade, pessoas que auxiliaram, sobretudo com a oração, e foi bem sucedido. Depois do ritual, a mulher atormentada passou bem e continuou assim, bem e feliz, também por estar livre do mal. Mas aconteceu sim. O que pode ser mito e lenda? A questão da janela, das grades. Muitas pessoas falam da tal das grades retorcidas da janela. Não há indícios de que isso seja relacionado ao exorcismo da década de 40. Não há indícios. Que o espírito do mal saiu também pela janela, sim, mas que retorceu grades, estourou vidros, etc. Não temos como afirmar isso. Aqui a gente tem um trabalho com os adolescentes, a gente tem as meninas que se cortam de Vila Lobos. Tá? Elas chegam assim, mostram um braço pra gente, coisa mais horrível do mundo. E ali é a obsessão, tá? Aí, lógico, né? Eu sempre quero entender o processo. Mas por que tu faz isso? Elas me falam assim: Duda, a dor que eu sinto aqui dentro é tão grande que ao me cortar, essa dor anula. É um processo emocional. Só que a gente começa a dar passos de desobsessão, a gente conversa com elas, a gente sempre trabalha com a pesquisa de campo. Não é só dar um passe, não é produção. Tomou um passe, você melhorou? Sim, melhorei. Então eles querem nos matar, só que eles não podem, só que eles começam a entrar na nossa cabeça, a gente começa a se mutilar e nos levar ao suicídio. O outro caso é o caso de Patrícia, tá? Patrícia de Vila Lobos. Foi em 2013, né? Chega a Patrícia, ela tentou cometer o suicídio. Os pulsos cortados, assim. Eu falei: mas por que você fez isso? Meu namorado acabou comigo, eu me sinto muito infeliz, triste e eu quero me matar. Eu pensei: tá, mas vamos fazer os passos. Não, daí eu não sei o que me deu na cabeça. Eu falei assim: vamos negociar um negócio. Tu não te mata até semana que vem. Pode ser, pode, combinado. Eu falei: tá, mas o que eu tô falando? Eu peço que tu fala uma besteira. E aí o que acontece, tá? Onde a gente faz a mesa branca e tem o atendimento fraterno, as pessoas não vê quem passou por ali. E a gente foi fazer a mesa branca e aqui na casa a gente tem 2 regras na mesa branca, tá? 2 perguntas que são regras. Com quem tu veio e por quê? E aí, eu, como doutrinador, a média estava incorporada, eu falei: com quem que você veio, irmão? Eu vim com Patrícia. Cara, eu te juro assim, a médium não viu a Patrícia.
sabe? Não tem como tu não acreditar naquilo. E falou assim, ó, eu não sou irmão, sou irmã. Deu, opa, desculpa. Por quê? E ali vem uma resposta que eu trago pra minha vida toda. A entidade mulher fala assim, eu vi ela passando na rua, eu vi toda a tristeza dela, eu sei que ela acabou com o namorado, o meu marido tinha acabado comigo, eu estava grávida e eu me matei. E eu sei como é que é a dor de uma pessoa terminar, eu só tô com ela, eu só quero tentar ajudar ela. O que eu quero dizer com isso? A Patrícia, ela baixou tanto a energia dela que ela traiu um suicida. Vocês não têm ideia, a gente encaminhou aquela mulher, passa uma semana de ver o que aconteceu. Ela falou assim, Duda, passou a vontade de me matar. Eu falei, tu nem sabe então o que aconteceu, eu vou te contar, só pelo presente. Tu tava com o espírito de uma mulher grávida que se matou, ela te viu passando aqui na frente da escola. Ela disse que entendia, ela só queria te ajudar, só que ela não conseguia, mas ela passava a energia do suicídio pra ti. Patrícia tá bem até hoje, já casou, já tem um filhinho dela, tudo. Então eu te falo assim, ó, a gente tem que cuidar muito a nossa energia, o que a gente pensa. Ninguém é super-homem nem Mulher Maravilha pra ficar sempre bem, mas se tu começou a ficar muito mal, baixar tuas energias, tu tem que chegar num ponto, mas tu tem que dali voltar. Tu tem que focar em outras coisas. Então esses são os dois tipos de obsessões que marcaram a minha vida. E exorcismos existem, sim, mas vistos com prudência e realizados com bastante seriedade e prudência também. E na Umbanda, o exorcismo, a tirada é através de pontos riscados, defumação, bate-ervas. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Por que nós temos a Umbanda Sagrada? O nome da Umbanda que tá aqui na casa é a Sagrada, tá? A Umbanda tem várias vertentes. Por que a gente tem a Umbanda Sagrada aqui na casa? Todas as pessoas vítimas de magia negra, eu não consegui ajudar sem a Umbanda. Com a Umbanda, eu consegui ajudar. Assim, ó, Jesus disse assim, aqueles que creem em mim, obras maiores do que ele faria, né? Aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus e decide servir a Deus, em algum momento da vida dela, se ela querer se colocar diante de Deus, eu quero ser um instrumento, quero ajudar pessoas, né? Quero mostrar o caminho, Deus pode usar essas pessoas. Para Deus nós somos todos iguais, a Bíblia mesmo diz que para Deus não tem acepção de pessoas e Ele usa quem Ele quer. Ele pode usar uma criança, como pode usar um adulto, Ele pode usar homem, pode usar mulher, então tendo o seu coração, a sua vida na presença de Deus, Deus pode usar qualquer um, nós cremos nisso. O padre, então, ele não vai imaginando que a pessoa esteja possuída já realizar um exorcismo. Ele vai ter essa autorização do bispo e vai, antes de tudo, procurar peritos em ciência médica e psiquiátrica. Até porque pode ocorrer algum caso de que a pessoa esteja com algum problema psíquico, algum transtorno psíquico, mental, e haja uma confusão, imaginando ela está possuída, quando não está. Então, antes de qualquer ritual que poderia, inclusive, piorar o estado da pessoa, vai se procurar peritos em ciência médica e psiquiátrica, para eliminar todas as outras possibilidades. Então, se esse transtorno dissociativo da identidade acontece de maneira involuntária, espontânea, não desejada, o sujeito não queria aquilo surgiu. Então está fora do controle dele. Ali estaria uma característica da patologia. Se ele acontece diferente, de forma voluntária, desejada, dentro de um contexto esperado, por exemplo, num ritual religioso, num ritual espírita, ele seria considerado um comportamento que estaria expressando uma manifestação espiritual e não patológica.